dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Felipe, sou professor de histologia aqui da Med Elite e hoje, a nossa primeira aula do curso. Como é a primeira aula, a ideia é que seja uma aula um pouco mais introdutória, para que vocês possam ter uma ideia do que é a matéria de histologia, do que ela se trata. E também, uma segunda parte que vai ser uma parte de microscopia, onde vocês podem ter uma ideia de quais são as etapas que a gente tem que fazer para que um órgão sirva para ser observado no microscópio. E logo depois disso, uma apresentação de como é o microscópio óptico, microscópio óptico que a gente tem lá na faculdade, e quais são as partes deles que vocês devem conhecer para poder utilizá-los de uma forma adequada e, porque nas próximas semanas, vocês vão chegar a ter as aulas práticas da faculdade, vocês não ficarem muito assustados e perdidos no momento de entrar em contato com o microscópio na hora de utilizá-lo, certo? Antes que eu me esqueça, a aula é dada em português, como vocês estão vendo aqui, mas tanto a terminologia que eu vou dar aqui para vocês, ou seja, o nome das coisas, tudo, eu vou tentar passar o máximo possível em espanhol, porque vocês são avaliados em espanhol na faculdade e eu me cansei de ver alunos que chegam no primeiro ano e acabam vendo aula, vendo coisa muito em português e não têm conhecimento da terminologia em espanhol, porque tem uma certa diferença de algumas coisas que a gente fala e vários professores não sabem português, então eles não têm obrigação nenhuma de saber o que estão falando. Então, para que vocês já vão acostumando tanto a escutar os termos em espanhol, quanto para poder praticar e falá-los em espanhol. Certo? Bom, ao começar a introdução, o que é histologia? Histologia, se a gente pegar lá na Wikipedia para ver o que seria a definição, basicamente uma rama da biologia ou da medicina que se dedica a estudar os tecidos e as células. O que isso significa? De que eu quero ver a estrutura do tecido para poder classificá-lo. E aí, a partir disso, seguir o estudo. Eu gosto de resumir a parte de histologia que vocês precisam mais entender do que é histologia em duas palavras. Que uma é morfologia e a outra palavra é função. Certo? O que seria o que eu quero dizer com morfologia? Quando eu falo morfologia, é a estrutura da célula. Então, quando eu penso em estrutura, eu tenho que pensar na forma que a célula tem, onde está o núcleo dela, o maquinário que ela tem dentro dela. Por exemplo, não é a mesma coisa uma célula que tenha muita mitocôndria do que uma célula que tenha mais retículo endoplasmático rugoso. Então eu vou vê-la de uma forma diferente. E a morfologia dessa célula é muito importante eu conhecê-la porque, de acordo com as ferramentas e a máquina que essa célula tem, vai me dizer a função dela. Quando eu falo função, a gente tem que pensar na parte de fisiologia. Por quê? Apesar dessa matéria ser histologia e estudo dos tecidos, para que vocês possam entender bem como funcionam ditos tecidos, órgãos e sistemas, a gente vai dar uma pincelada na parte de fisiologia. Então, histologia também é uma matéria introdutória para fisiologia. E algo que tem que ser lembrado é a morfologia de um tecido define a função dele. E a partir do momento que eu sei a função desse tecido, eu consigo deduzir qual é a morfologia que esse tecido tem. Então é um ciclo. Morfologia vai definir a função e a função vai definir morfologia. Qual que é a importância de eu saber isso? Bom, todo professor levanta um pouquinho a bola da matéria, para dizer que a matéria dele é importante. Mas assim, a matéria de histologia, ela é uma matéria que ela serve ao nível do ponto de ser matérias fundamentais, assim como a parte de anato, de que você tem que ter uma boa ideia de anatomia para entender como o corpo funciona. A parte de cirurgia entra no início da parte de fisiologia. Por quê? Vendo como é a estrutura dos órgãos na parte microscópica, você consegue ver e entender a parte de fisiologia dele, do porquê que ele funciona desse jeito. E lá para frente, vocês vão ter uma matéria que se chama patologia. Essa matéria de patologia é vocês verem de novo essa parte da estrutura microscópica, também a estrutura macroscópica dos órgãos e tecidos. E quando eles dão algum problema, que é exatamente a parte de pato, a parte de noxa, de dano, e o que esses danos vão me fazer na alteração de como ele funciona. Então vocês vão entender o que seria a fisiopatologia, que é o processo de eu ir dessa morfologia
normal a uma morfologia patológica. Então, assim, tendo já uma boa ideia de como é a microscopia e a macroscopia de um órgão, vai ser muito mais fácil para vocês conseguirem integrar e entender essa matéria em vez de simplesmente pegar e decorar do aponte que vocês pegarem na hora. Certo? Quando eu quero observar um tecido, eu não posso simplesmente chegar e pegar. Vou pegar aqui o meu coração, cortar um pedacinho aqui do coração, botar no microscópio e ver. Eu não consigo fazer isso. Não posso fazer isso. Eu preciso passar um processo, vários processos e utilizar várias técnicas para pegar esse coração e deixar de uma maneira que eu consiga observá-lo no microscópio, né? Essas técnicas se chamam técnicas histológicas, que são vários processos que eu tenho que passar, né? Várias etapas que eu preciso passar desse órgão bruto para que ele possa ser facilmente observado em um microscópio, certo? São 7 passos que a gente tem que fazer para conseguir transformar esse órgão em algo que possa ser muito bem observado. A primeira etapa é a primeira coisa que você tem que fazer, a coisa mais simples que tem, que é uma toma de amostra. Que aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu tecido, selecionar uma parte dele que me interessa. Se eu quero ver uma parte saudável, eu pego uma parte saudável. Se eu quiser uma parte patológica ou com alguma coisa específica, eu pego essa zona específica. Normalmente, quando a gente vai tomar uma amostra de algum tecido sano, a gente faz um cubo, né? Pega uma estrutura cúbica dele de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Ou seja, um cubinho, um quadradinho de 1 centímetro cúbico. Né? Peguei essa amostra. O problema, quando eu pego essa amostra, esse tecido já está considerado, entre aspas, ele está morto. Então ele vai começar um processo de degradação, que seria a própria apodrecimento, a necrose, né, o processo de morte. Então as células que estão nele vão perder sua forma. Elas vão começar a estourar, elas vão começar a abrir. Então a melhor maneira que eu tenho de fazer isso, eu tenho que conseguir freá-lo no tempo, para que eu consiga ver o mais próximo possível que é quando ele está em um ser vivo. E aí entra a segunda etapa, que se chama fijação, ou fijación em espanhol, né? A fijación é isso, eu quero pará-lo no tempo, eu quero deixar ele fixo no tempo. Existem dois tipos de fijação que eu posso fazer. Que a primeira que eu tenho, que é a química, que aí eu posso usar certos elementos químicos como formol e o próprio álcool, que eles são os mais comuns de eu utilizar na parte de química. Inclusive, para os preparados que a gente tem na faculdade, que são umas técnicas de rotina que eles falam, o que a gente utiliza é o álcool. Então, se o professor for perguntar no momento de você explicar a fijação, lembre sempre de você falar o álcool, que é o que a gente mais utiliza. Depois, coletei minha amostra. Garanti a preservação de que ele não vai estragar. Então ele vai continuar assim para que eu possa observá-lo de uma maneira mais próxima da realidade. O que eu vou fazer depois é um processo que é a terceira etapa, que é uma etapa chamada inclusão. Essa inclusão eu tenho como principal ideia pegar esse tecido que ele é mole e colocar ele em parafina. Geralmente a gente coloca em parafina, que é algo que mantém eu consigo como é que é a palavra? Eu consigo preservar bem o tecido sem danificá-lo, porque a parafina, ela derretida, não tem uma temperatura tão alta que me agrediria as estruturas do tecido. Só que, não sei se vocês sabem, a parafina ela não se mistura bem com água. Então, nessa própria etapa de inclusão, eu tenho que dividi-la em pequenas etapas. Primeira que eu vou ter que fazer é uma etapa inicial de desidratação. Desidratação. E o que eu vou fazer? Eu vou ir misturando esse preparado com álcool, que eu vou misturando ele com concentração, eu vou aumentando as concentrações com álcool com a intenção de tirar a água desse tecido. Então ele está desidratado. Então eu não vou ter problema. Depois o que eu vou fazer é um aclaramento. Esse aclaramento eu utilizo principalmente Tylenol.
que eu quero fazer? Eu quero tirar a cor das estruturas, porque posteriormente eu vou colorear ele para que as coisas que eu quero ver possam se destacar. Então eu preciso inicialmente dar uma lavada para tirar essas cores básicas que ele já está tendo ali, para ficar mais parte a coloração. A próxima parte vai ser a mesma de impregnação. De que essa de impregnação, o que eu vou fazer? Eu vou diretamente agora aqui colocar parafina. Eu vou colocar parafina líquida. Posso colocar algum outro tipo de resina plástica? Posso, mas o mais comum utilizado é a parafina. Depois eu vou buscar ele na forma de colocar no molde, né? E esperar com que essa estrutura esteja completamente preservada. E aí eu tenho, beleza. Como eu vi aqui, coletei a amostra. Depois que eu coletei a amostra, fiz a ficação, ele não vai mais estragar. Fiz a inclusão, já tenho ele no meu bloquinho de parafina. Já está tudo certinho, bonitinho aqui com a parafina. Próxima etapa que eu vou fazer é a parte de corte. Tá? Que é a parte de corte, que é a quarta etapa. Essa parte de corte, eu não posso cortar normalmente, pegar e pegar uma faca e cortar, porque eu quero que seja uma folha muito fina. O corte que ele dá é num tamanho entre 5 e 15 micrômetros, que é muito pequeno. É muito pequeno, é uma das menores formas de medição que a gente tem hoje em dia. Então eles são bem pequenininhos, forma de micrômetros que eu vou querer cortar para fazer literalmente uma folha bem fininha para que eu possa, quando colocar no microscópio, eu vou ter uma fonte de luz embaixo, certo? E que essa fonte de luz possa passar pelo microscópio e eu possa vê-lo com clareza, né? Não tem uma grau suficiente para não obstruir essa luz e que eu possa vê-lo muito bem, certo? Feito o corte, aí eu vou com a etapa 5, que seria a parte de coloração. Coloração, ela é uma parte que aí é que eu vou decidir o que eu vou destacar, como que eu vou destacar, certo? Existem várias formas de coloração. A tradicional, que é a que vocês têm que saber muito bem, que colore cada coisa, que é 95% dos preparados que vocês vão ver, tanto aqui na faculdade quanto em qualquer outro lugar, é HIE, que eles falam que é de hematoxilina, e eosina, que são dois colorantes que a gente tem. São a parte tradicional. Vocês têm que lembrar que a parte de hematoxilina, ela vai ser uma coloração que ela é roxa, e a eosina, ela é rosa. Nunca, talvez assim na primeira era eles aceitem que vocês falem algo roxo ou algo rosado, mas eles não solem gostar, né, de escutar isso daí, porque não é a terminologia adequada. Então, coloquem na cabeça de vocês, tudo que é rosa é acidófilo. E tudo que é roxo, azul, eles vão chamar de basófilo. Agora, o que é acidófilo? O que é basófilo? Acidófilos são estruturas que eu vou ter que elas vão ter uma afinidade aos ácidos. Então, geralmente são estruturas que são que elas têm um componente básico, né? Porque ácido básico se juntam, eles se atraem porque eles são cargas opostas. Então, vocês pensam em filamentos de actina. Então, por exemplo, aqui de acidófilos, vocês podem pegar em filamentos de actina. Se algo tem muito filamento, ele vai ser mais acidófilo. Se ele tem fibra, ele vai ser mais acidófilo. Outra coisa que é bom que vocês saibam. Nossa, ficou muito juntinho isso aqui. Deixa eu fazer essa parte aqui de novo para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Acidófilo. Certo? Vamos pensar que eu falei. Fibras. Né? Que elas vão ser geralmente são mais acidófilas. Outra coisa que a gente tem que é acidófila são as próprias mitocôndrias. As mitocôndrias ela tem uma coloração mais acidófila. Então, se você vê alguma dessas estruturas,
elas são mais acidófilas. Outro componente que pode ter da parte acidófila, se eu tiver uma certa secreção, por exemplo, algumas enzimas. Enzimas tendem a ser acidófilas, certo? Aí eu tenho as outras estruturas que são as basófilas, que lembra que são as azuis barra roxas. E as estruturas que eu tenho, que eu sempre vejo basófilas, vão ser os núcleos. Por quê? O ADN e o ARN, eles têm uma característica mais basófila. Outras estruturas, como o retículo endoplasmático rugoso, também é basófilo. Então, células que têm muito retículo endoplasmático rugoso, como por exemplo os acinos que a gente tem aqui nas glândulas salivares, porque eles produzem muitas enzimas, o retículo endoplasmático rugoso, ele é basófilo. Apesar de algumas enzimas podem ser acidófilas, eles acabam sendo basófilos. Então, assim, isso seria já um pouquinho mais adiantado, mas já pensaram na parte de coloração? Quando eu ver uma célula que ela tem muito retículo endoplasmático rugoso e ela tem essa produção dessas enzimas que são mais acidófilas, pode ser que ele tenha uma parte da célula que vai ser acidófila e uma parte da célula que vai ser basófila. Ou seja, nem toda célula vai ter uma única cor, elas podem ter várias cores diferentes, dependendo, né, de que estruturas que eu estou vendo. Só que tem uma coisa da questão da coloração tradicional de hematoxilina e eosina, ela é muito utilizada porque quase tudo que eu quero ver, eu consigo ver nela. Só que tem duas coisas que eu não consigo ver na hematoxilina e eosina, que é muito importante que vocês lembrem, que isso é sempre questão de prova, que é hidratos de carbono, e lípidos, ou seja, gordura. Essas dois componentes não consigo colorir eles com hematoxilina e eosina. Então eles sempre estão claros. Por quê? Não sei se você lembra na etapa anterior de inclusão, de que na parte da inclusão eu tenho um momento que tem uma descoloração. Então nesse momento que eu tiro a cor dos hidratos de carbono. Então eles vão estar claros. Ele não vai ter cor, ele vai ser completamente transparente. E ao ser completamente transparente, eu não vou ver eles. Então, se tem uma parte numa coloração dentro de uma célula ou dentro de algum determinado órgão que eu vejo que ele não tem cor, que ele está completamente branco, de hematoxilina e eosina, que é a rotina, muito provavelmente ele é o lípido ou hidrato de carbono. E por essa razão de que certas colorações coloram certas coisas ou não, eu tenho outras formas de... Eu tenho outras técnicas, né? Outras técnicas que eu posso utilizar para poder identificar. Uma coisa que vocês precisam sempre lembrar é de que hidratos de carbono, que a próxima pergunta que o professor vai fazer, de que vai ter uma estrutura lá que vai ser de um preparado. Uma parte dele não vai estar colorida. Ele vai perguntar, por que ele não se colore com ATIE? Aí o certo é você responder. Ele não colore com ATIE porque a ATIE não colore hidratos de carbono. É assim, perfeito. A próxima pergunta vai ser, qual que é a técnica que colore hidratos de carbono? E a técnica que colore hidratos de carbono é PAS. Não se preocupa que em nenhum momento eles nunca perguntam como é feita a técnica de PAS. Né? Vocês não precisam saber dela. Em nenhum momento vocês precisam saber a técnica de PAS. Simplesmente você tem que saber que ela colore muito bem hidratos de carbono e tudo que tem hidratos de carbono é PAS positivo. É isso que vocês precisam saber. Existem outras colorações, como coloração de Ziel-Nielsen, que é para coloração específica de algumas bactérias. Também tem a coloração, as colorações imunistoquímicas, que não é importante com que vocês saibam como vocês vão ver elas, e nem como elas são feitas, mas é importante que vocês saibam que elas existem, que talvez o professor possa pedir que você dê alguns exemplos. E existem ainda outros tipos de coloração, como por exemplo algumas colorações que a gente tem em ouro, que elas são utilizadas para o sistema nervoso central, e que no momento que a gente estiver vendo esses determinados tecidos, determinados órgãos, eu vou acabar mencionando ela para vocês. Não precisa se preocupar. Vamos vendo de pouquinho em pouquinho para que vocês não fiquem completamente enjoados e desesperados com a matéria tão cedo assim. Certo? Com relação à coloração
é isso, não tem muito mais assim da questão de dizer da parte de coloração. Aí a gente tem as duas últimas etapas, que são simples. Que aí vai ser a parte 6, que eu vou fazer a montagem, que é tão simples quanto diz o nome, né? Eu vou pegar o meu preparadinho, que eu fiz com muito amor e carinho. Eu vou pegar uma lâmina de vidro mais grossa que eu vou colocar aqui embaixo, que eu vou chamar de porta-objetos, e uma outra lâmina de vidro fina que eu vou colocar por cima dele, certo? Eu vou juntá-los aqui, assim, encaixá-los um no outro, sim, e ponto, nada mais. Coloquei e está no porta-objetos. Ele vai estar aqui montadinho, a base dele, o preparadinho e o vidrinho aqui do porta-objetos por cima. Isso é importante que vocês tenham uma ideia de lembrar de que essa é a parte superior e essa é a parte inferior. Então, quando vocês forem ver o preparado, lembrem, a parte que está com o vidrinho melhor fica para cima. Isso vai fazer com que vocês consigam observar melhor, porque às vezes se você colocar, vai estar invertido. E a última etapa, que é simplesmente a observação. Vocês vão pegar esse preparado e levá-lo para o microscópio e poder observá-lo, certo? Aqui bonitinho, eu coloquei aqui para vocês um microscópio, porque são as estruturas que você tem que conhecer na hora de observar, né, cada conteúdo. Primeiro que a gente vai ter aqui, temos os oculares, que são as lentes, o microscópio que é onde vocês vão olhar. Nesse microscópio aqui, no caso, ele tem 2 oculares, alguns microscópios têm um só. Quando vocês estiverem lá, lembrem-se que vocês podem ajustar ele, né, aproximar ou separar, para poder encaixar melhor, né, e adequar os olhos de vocês ao rosto de vocês. Esses daqui são aumentos pequenos, né, são aumentos não muito grandes, de 10 a 15, se eu não me engano. Aumentam de 10 a 15 vezes. Isso, aumentam de 10 a 15 vezes. Vamos ter o que seria o objetivo. Não, desculpa, falei errado. O tubo, né, que é essa parte que vai levar os oculares ao... Já falei errado, meu Deus. Desculpa. Tá. Então, temos os oculares, que vai ser de 10 a 15 vezes. Depois nós vamos ter aqui os objetivos, que são esses pequenos canhõezinhos que a gente vai ter de lentes. Vamos ter 3 tamanhos, certo? Sempre, sempre, sempre na hora da observação, vocês têm que começar do menor para o maior. Nunca comecem com o maior, por duas coisas. Primeiro, que se vocês não conseguem ver onde vocês estão, vai ser difícil vocês encontrarem uma estrutura específica para que você possa identificar o que você está vendo. E outra, os objetivos maiores, que no caso, né, esse daqui que é de 40, e esse daqui que é o de 15, e esse aqui que é o de 10. Não, 15 não. Que esse aqui que é o de 4, esse aqui é o de 10 e o outro é o de 40. De que esse de 10 e esse de 40, eles têm a possibilidade de quebrar o preparado, né? Porque aqui, como está no momento, de que onde aqui você colocar o preparado, tem a possibilidade que ele atravesse e quebre. Vamos evitar quebrar os preparados, porque os professores não gostam que a gente quebre os preparados, eles ficam bravos. E, gente, como todas as provas orais, não vamos deixar nenhum professor irritado. Vai que ele quer tirar uma nota porque a gente quebrou 5, 6 preparados durante a cursada. Tá? Outra estrutura muito importante que vocês têm que saber é a parte de sempre lembrar da base do pé. Por que é importante se lembrar da base do pé? Porque tem duas coisas aqui que muita gente esquece. O interruptor para ligar o microscópio está aqui. E também tem uma rodinha que vocês têm para poder ajustar a luz. Então, para que certos preparados é melhor você ver ele com a luz mais forte e outros com a luz mais fraca. E também para que não queime os olhos de vocês quando vocês estejam vendo lá. Então, vocês podem aumentar e diminuir essa luz. Importante também vocês verem isso. Temos aqui outra parte que é a platina e a pinça. A platina é literalmente uma caminha que a gente tem aqui, onde aqui vai ter uma abertura que vai estar com a luz embaixo, né? Os focos estarão aqui em cima e a gente tem esse ganchinho aqui que segura o preparado. Quando vocês forem ver, vocês vão pegar
o preparado de vocês e colocar aqui. E essa pinça ela vai segurar o preparado em posição para que vocês consigam ver. Nunca pega essa pinça e solte, porque lembra, os preparados eles são de vidro. Se você pegar e soltar ela do nada, ele vai pegar e ele vai quebrar o preparado. Outro problema que a gente não quer ter com o professor. Sejam delicados, porque tudo é muito fácil de quebrar. E sim, de coisas mais importantes que você tem que saber do microscópio é saber do ocular, onde vocês colocam os olhos, tem um aumento de 10 a 15 vezes, você pode regular para colocar os olhos. Depois, o objetivo e o revólver, que o revólver é a base onde coloca os objetivos. O objetivo são os aumentos que a gente vai ter de 4, 10 e 40, sempre começando pelo menor aumento e indo ao maior aumento, para que vocês possam ter uma visão inicial panorâmica do órgão que vocês têm e poder identificá-lo, e depois vocês vão aproximando para buscar as estruturas. Depois, onde vocês vão ter lá na platina, vocês vão ver a platina, vão colocar o preparado na platina, prendê-lo com uma pinça com delicadeza para que ele não quebre. Lembrar que vocês podem acender a luz e regular para que possam ver de uma forma mais adequada. E aí vocês vão poder observá-lo. Vai ser ensinado para vocês umas etapas de como que vocês podem ver e vocês podem observar os preparados, que é o que eu recomendo. Qual que é a etapa de observação? Que esse aqui é o último tema aqui e dá para fechar já. Que é a primeira. A platina, vocês vão baixar ela ao máximo. Colocou ela mais para baixo possível, baixou ela no máximo. Primeira coisa. Segunda coisa, colocar o preparado na platina. Certo? Vocês vão colocar o preparado na platina, prendê-lo com a pinça com delicadeza para que ele não quebre. Aí o que você vai fazer? Terceira parte, vocês vão acender a luz e pegar esse conteúdozinho que tá, que vocês vão ver na parte, vai ter uma parte do preparado que vai ter, aqui ó, aqui do preparadinho, que vai ter uma partezinha do preparado que vai estar o que vocês querem observar. Então vocês coloquem ele numa posição de que a luz que vai estar saindo do microscópio passe por ele. Vendo que a luz está passando por ele, perfeito, já está bem posicionado. Aí você, quando chegar na etapa 4, aí você vai observar ele pelos oculares, utilizando inicialmente o menor foco, que nesse caso é um foco de 10 por. Entende? Então você vai olhar ele com foco de 10 por. Nessa parte aqui do microscópio, a gente tem os enfoques, que é o enfoque grosso e o enfoque fino. Os enfoques eles funcionam dessa maneira. Eu tenho um enfoque grosso e aqui na frente dele eu vou ter o que seria um enfoque fino. Certo? Quando eu estou observando com os focos menores, eu utilizo um enfoque grosso. Quando eu estiver vendo pelos enfoques menores, eu utilizo o enfoque fino. Qual que é a diferença? A diferença é que o enfoque grosso eu movo ele pouco e a platina sobe e baixa muito. Já o fino é o contrário, eu movo ele muito e a platina sobe e baixa pouco. Então, nesse primeiro momento que você vai estar observando com o menor foco, você vai pegar com o macro, vai movê-lo de espaço para cima até que você vê a imagem se formando. E quando a imagem se formou, você pode parar e você pode ajeitar esse foco com fino ou mesmo com grosso, você pode ajeitar. Depois que você já fez essa observação com 10, né, você vai ter, através daqui você vai ter a visão panorâmica. Depois que você teve essa visão panorâmica, aí você pode escolher uma zona específica desse órgão que você está vendo em si e colocar os outros focos. Eu sempre recomendo você fazer uma progressão dos focos. Então você começa com 4, você vai com 10 e depois você vai com 40. Porque aí você sempre vai facilitar, porque se você está do 4 e passou por 10, ele mais ou menos já vai estar focado. Então você passa do 4 por 10, ele praticamente já está focado, você com um pouco no micro, você consegue focar. E do 10 pro 40, você também, movendo um pouquinho só, você já foca ele de novo, sem problema algum. Certo?
Bom, senhores, essa era a intenção da aula de hoje. Dar uma introduçãozinha para vocês do que é a matéria, explicar as etapas e como a gente consegue preparar um preparado com a parte de coloração e, por fim, um geralzinho sobre a utilização do microscópio. É uma pena, porque a parte do microscópio, infelizmente, é difícil de explicar para vocês aqui por teoria. É melhor mesmo você pegando no microscópio e podendo ver cada parte, interagindo e aprender melhor. Mas é o que a gente tem por aqui hoje. Né? Obrigado pela atenção de vocês. O aponte dessa aula já está na plataforma, para vocês poderem ler, que está basicamente tudo que eu falei aqui, só que com um pouco mais de detalhe para poder florear, né, o conhecimento de vocês, porque todas as provas são orais, então cada conhecimento que a gente pode jogar um pouquinho mais numa prova oral, sempre é vantagem. Qualquer dúvida que você tenha, uma apreensão, se vocês querem algum conselho com relação à matéria, sobre o material, né? Porque a gente tem o nosso material aqui da plataforma, mas o material oficial da cátedra é o ROS, que é o livro de histologia ROS, inclusive eu tenho aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, esse aqui é o livro o ROS oficial da cátedra. Basicamente, todas as aulas que eu estou dando para vocês, elas estão baseadas aqui no ROS e algumas outras coisas que eu vi que os professores deram nos últimos anos. Né? Então, dúvidas e anseios, temos o nosso grupo do WhatsApp. Fiquem à vontade a escrever a qualquer momento, né? À medida do possível. Eu estarei respondendo, né? Não sei se por acaso aqui o Claudinho, desesperado com a prova que vai ser no dia seguinte, mandou uma mensagem 3 horas da manhã. Pode ser que eu não responda, mas no primeiro horário da manhã que eu tiver acordado, eu posso responder tranquilamente, certo? De novo, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.